Feche seus olhos, estenda a sua mão para o pastor Dequinho. Ah, Deus, só te glorifico, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós intercedemos agora, Pai, pela vida do pastor Dequinho, Senhor, que irá trazer a mensagem dessa manhã. Senhor, usa a vida dele de maneira poderosa, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que o Senhor seja com cada palavra que sair da boca dele, Senhor. Pai, nós, igreja, te pedimos, Senhor, que o Senhor não fale o que ele quer ouvir, Senhor, mas que o Senhor fale o que precisamos ouvir, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos de um direcionamento, Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida do pastor Dequinho, Senhor. Pai, que os nossos olhos e ouvidos estejam atentos, Senhor, a receber a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. Que a gente saia daqui edificados, Senhor, cheios do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Está todo mundo bem aí? Mais ou menos? Irmãos, é preciso que a gente esteja bem e é preciso que a gente nunca se conforme por estar bem, porque senão a gente deixa de buscar a Deus, porque está tudo bem. E esse é um mal que tem assolado aí muitos crentes que acham que já estão bem e não precisam mais de Deus. Não precisa mais orar, não precisa mais profetizar. Aliás, se você está doente, não precisa mais orar, porque agora tem remédio para tudo, não é? Estou com dor de cabeça, ora aí, irmão. Que hora que? Toma um Doril. Tem Doril ainda? Né? Estou com dor na coluna, vai lá, toma uma injeção e pronto. Para que orar? Né? E a gente está muito mal acostumado, né? Não precisa mais orar, não precisa mais buscar Deus, não precisa mais joelhos dobrados. Para que isso? Né? E a gente tem que tomar cuidado. Tem que sempre estar percebendo os acontecimentos. A gente precisa de Deus em todo o tempo, no tempo escasso e no tempo de fartura, não é? Bom, eu glorifico a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui num dia de Santa Ceia, né? O ano passado acho que foi o ano que eu mais preguei aqui nessa igreja, e glória a Deus por isso. E eu tenho aprendido uma coisa, sabe, irmãos? Todos nós carecemos da presença de Deus na nossa vida. Nós carecemos de uma palavra, de uma direção de Deus para nossas vidas. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Este ano, nós começamos lá na igreja de Sabaúna a falar a respeito de novidade de vida e novidade de espírito, que está lá em Romanos, né? E a gente falou várias vezes sobre isso aqui também, numa das pregações. E a gente estava acompanhando, a gente acompanhava, ou vai continuar acompanhando, a sede pela live, não é? E as palavras de recomeço que tem saído, não é, daqui. E tem cada palavrão, irmãos. E a gente tem sido edificado, sabe? A gente tem sido edificado porque a gente entende que todo dia é um tempo de recomeço. Todo dia é um tempo. Todo dia. Sabe, a gente é tentado a achar que a gente não precisa recomeçar. Que tá bom do jeito que tá, porque é assim a vontade de Deus. Irmãos, Deus, Ele quer ser surpreendido pelas nossas orações. O pastor Emerson esteve lá em Sabaúna esses dias com o pastor Toninho, e a gente estava, até comentei com ele um caso que aconteceu lá. Tinha um senhor lá que ele estava já há alguns dias na UTI, ele fez cirurgia, daí ele caiu da cama de cirurgia, abriu todos os pontos, ele estava ruim, e a turma só estava esperando ele morrer. E aí no dia do culto nós apresentamos ele para o Senhor, e eu falei assim: olha, se for para orar para o seu Manuel morrer, não, fecha sua boca, não precisa. Se for para orar para ele morrer, para dar descanso para a família, então não ora. Por quê? Porque já estava tendendo para aquilo. A nossa oração tem que surpreender o coração de Deus. Deus quer achar fé na terra. Falei, então vamos orar para Ele estar com a gente nos próximos cultos, glorificando a Deus como Ele sempre fez. E naquele dia que eles estiveram lá, foi o primeiro dia que ele foi e voltou no culto. E está uma bênção, né? Eu estou falando de um senhor de 81 anos, né? Que ele ministra muito no meu coração. É o primeiro a chegar no culto, o primeiro a sair. Quando a escala dele ficar na porta, ele faz questão de ficar na porta.
E são essas coisas, irmãos, que Deus vai trazendo para poder ministrar no coração da gente como se deve fazer. Sabe, como aprender com os mais velhos, como aprender com os mais tementes ao Senhor. Deus, Ele espera que eu e você ofereçamos a Ele o culto racional de Romanos 12. Não é? O culto racional não é aquele que você vem para participar do culto, ou não é um culto que você vem assistir o culto, mas é aquele que você vem oferecer. Você vai oferecer no culto ao Senhor, né? E cultuar ao Senhor é diferente. Você chegar aí, assistir o culto e ir embora e tudo bem, não, né? E a gente tem que aprender cada dia com isso, né? Então, nas palavras de novidade de vida, novidade de espírito, Deus, Ele sempre estava confrontando a gente, de não somente o que a gente deveria fazer, mas o que a gente deveria deixar de fazer. Porque você está fazendo e está achando que é isso, e é assim mesmo, porque todo mundo faz, e é assim mesmo. Não, e Deus fala, estou falando para parar de fazer isso. Agora são coisas novas, é recomeço, é recomeço. Não é? Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de recomeçar alguma coisa, e às vezes é um recomeço doído. E se você teve essa oportunidade, irmãos, Deus quer te usar para você ministrar na vida dos outros como é que pode recomeçar, porque muitos não conseguem recomeçar. É muito simples, é só você olhar ao redor, ao seu hall de amigos, de, por exemplo, um casal separado, que o homem não consegue recomeçar, e de repente cada dia ele está pior, cada dia ele está pior. E aí quando vê, já não, acha que não tem mais jeito para recomeçar. Por quê? Porque aí já está nas piores fases da vida, né? E a Bíblia diz que um abismo puxa o outro abismo, e se você não se levantar para querer ser usado para ministrar na vida dos outros, muita gente não vai ter oportunidade de recomeçar, porque você não ministrou na vida dela. Então eu quero dizer para você que você está aqui para a glória de Deus, amém? Tudo que você passou na sua vida, o que você está passando, é para a glória de Deus. Deus, Ele ama você, cara. Ele quer te usar, independente das situações, não é? Dentro da Bíblia a gente encontra várias pessoas. Eu não ia começar falando dessa forma não, mas a gente encontra várias pessoas que tiveram uma oportunidade de recomeço, não é? E um monte, a gente pode lembrar de José, por exemplo, né? Primeiro José teve um tempo, uma fase da vida dele de sonhos, e ele amava aqueles sonhos, que ele queria compartilhar com todo mundo aqueles sonhos, e muitas vezes os sonhos não eram bem vistos. Depois José teve uma fase que ele foi traído, ele foi vendido. Depois José teve uma fase que onde ele estava fazendo tudo certo. Eu acho legal que a Bíblia fala que onde José estava, a mão de Deus era com ele, em tudo ele prosperava, que bacana. E depois José teve outra fase que levantaram uma calúnia sobre ele, e aí prenderam ele, foi um tempo de cativeiro. E o José estava lá, irmãos, sempre recomeçando, ele nunca desistiu. Agora tem outra fase, vamos recomeçar de novo. Daqui a pouco o José estava lá, governador do Egito. E se ele tivesse parado no meio do caminho? E se ele tivesse desistido? Mas eu não sei você, eu tive uns tempos de recomeço na minha vida, eu nunca tive problema em recomeçar, não é? Tanto como ministério ou na minha vida pessoal. E aconteceram algumas coisas que era muito fácil você deixar tudo, sabe? É muito fácil a gente deixar de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, porque chega uma determinada fase, a gente acha que não foi Deus que chamou nada, eu que quis correr atrás e não era para mim. Porque a gente vai perdendo a fé nas coisas que vão acontecendo. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João 21.
falei que hoje eu não ia chorar. Alguém quer chorar aí? Está escrito assim em João 21, depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia fala assim no versículo 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E disse-lhe: apacenta meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele está tendo um tete-a-tete aqui com o Pedro, porque teve uma hora da fase na vida de Pedro que o Pedro quis parar tudo. Pedro ficou meio envergonhado do que ele fez, né? Jesus chamou ele e falou assim: Pedro, a única condição de você estar comigo, de você me servir, é me amar. Você me ama? Amo. Então vamos. Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Ah, Senhor, mas eu te traí. Mas você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Ah, Senhor, mas eu pisei na bola, hein? Mas você me ama? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Nós tivemos uma ministração dessa um dia desse lá em Sabaúna, e foi muito assim revelador, sabe o que Deus quis dizer com a gente. Porque, irmãos, a gente não se acha digno de servir ao Senhor por N coisas que acontecem na nossa vida, e a única condição do Senhor é o nosso coração para com Ele. Você ama o Senhor? Ama. Então continua. Você ama o Senhor? Continua. Não, é porque continua. Irmãos, tem uma coisa que cega os nossos olhos, que faz a gente parar no meio do caminho, é a decepção. As palavras malditas e mal entendidas, não é? Por nós. Aí você para no meio do caminho e você começa, e você não consegue ouvir o que Deus está falando, não consegue enxergar o que Deus está fazendo, e você quer parar com tudo, e você já, uma coisa puxa a outra, você não está bem na igreja, daqui a pouco não está bem dentro de casa, não está bem com a esposa, com os filhos, no trabalho, então já começa a revirar tudo. Por quê? Porque a gente está decepcionado com alguma coisa, e Deus, Ele espera que a gente esteja sensível à voz dEle. Deus, Ele espera que a gente esteja sensível aonde Ele está apontando. A gente não vê, irmão. Deus, Ele quer que a gente esteja sensível o que Ele está querendo falar no nosso coração, mas a gente está, muita coisa, muitas vozes, muitos ruídos, muita coisa acontecendo, e a gente não consegue ouvir Deus. O Senhor nos chama para um tempo de recomeço, desse Romanos 12, sabe? Culto racional a Ele, a gente entender que nós estamos aqui para poder oferecer para Ele um culto. E oferecer um culto é não somente ser ouvinte, mas também praticante da palavra dEle. Dá para entender que é muito legal umas mensagens que fluem lá do terceiro céu para nossas vidas, assim, né? Que é tão legal quando vê aqueles pregadores que fazem a gente chorar, a gente se emocionar e tal. Que fui renovado. Aí chega lá fora. Eu tive um tempo em Sabaúna, irmão, nós fizemos um culto tão gostoso. No final do culto, a irmã indo embora: o pastor, valeu a palavra e tal. E aí ela ia saindo: agora eu vou voltar para o inferno da minha casa. Irmãos, não são poucos que tem problema em casa. Nós estamos no tempo do casa, como o irmão falou aqui, não é? O Tom e a Pati, que estão lá de Sabaúna também, estão fazendo na casa da mãe da Pati, é isso, né, Pati? Em Brás Cubas, não é? E eles tiveram um tempo com a gente. Nós estamos, vamos ver se tem gente aqui
no casa mesmo. Nós estamos falando sobre qual parábola? A ovelha perdida, não é? E, cara, quando eu falo que é edificante, é porque é edificante mesmo, sabe? A gente estava na mesa sentado e eu não sou muito chegado nesse negócio de telefone e online. O pessoal fica com medo quando eu falo assim, eu gosto de olhar no semblante. Mas eu gosto de olhar no semblante, cara. A mesa tem ministrado muito na minha vida, né? E a gente tem falado, cara, como a gente percebe que tem ovelhas perdidas dentro da igreja, como a gente percebe que tem ovelha perdida dentro de casa, e a gente está querendo sair, correr para cuidar das ovelhas perdidas lá, e está do nosso lado. Tem gente entrando em depressão do nosso lado, irmão. A gente devia estar perto. Eu fiquei assustado numa reunião de homens que nós fizemos lá em Sabaúna, e alguém se levantou e falou assim, olha, eu passei por depressão, fiquei tanto tempo assim, cara, está do nosso lado, e a gente preocupado lá com pessoas não sei da onde e tal, e vamos prestar mais atenção. Deus quer sensibilidade no povo dele. Tem muitas ovelhas perdidas do nosso lado, irmão, que não estão achando o caminho de volta. Será que dá para a gente dar uma atenção? Deus, me revela então. A gente tem que dar uma atenção, sabe? Andar junto, olhar nos olhos, conversar, trocar ideia. Esse negócio de mensaginha é muito bom, mas quebrou muita gente, irmão. Quebrou muita gente, sabe? A gente não tem mais tempo para conversar, para sentar na mesa. Nós não estávamos conseguindo abrir um grupo lá em casa. Eu falei, não, vamos abrir lá em casa, na minha casa. Casa na minha casa. Tem dia que vai 20, 30 pessoas. Tem dia que vai meia dúzia. Aí Deus ministra do mesmo jeito. E eu aconselho você que não participa de nada na igreja, irmão, acha um grupo aí, esteja junto. Acha um casal, anda junto. Acha uma pessoa, ora, conversa, troca ideia. Troca ideia, precisa disso. Quando você, já ministrei sobre o corpo de Cristo aqui, mas é preciso que a gente entenda o que é o corpo de Cristo, né? Tem alguém que não está bem, então eu falo o seguinte, sai fora. É assim que a palavra fala? Quando não está bem, todo o corpo corre em auxílio daquele, né? Se tem uma pessoa que não está bem, todo o corpo, vamos lá, cada um com a sua função. É preciso a gente respeitar, sabe, o tempo de cada pessoa. É preciso a gente respeitar o chamado de cada pessoa, o dom de cada pessoa. Às vezes a gente quer atropelar as coisas, mas espera aí, Deus ele te chamou para algo, para você ser útil na casa dele. O corpo de Cristo não é só você. O corpo de Cristo é todo mundo junto. A gente precisa, irmãos, entender que tem gente que não tem força para recomeçar, né? Algumas experiências minhas, né? 2008 eu fiquei viúvo. 7 de fevereiro de quando? 2009 eu fui ungido pastor. 7 de fevereiro de 2009. 21 de fevereiro de 2009 a nossa igreja se dividiu. Nós ficamos com 1/3 da igreja. Foi mais uma fase de recomeço que eu temia, sabe, irmão? Eu temia. E vamos assumir a bronca. Pastora Marlene chegou e falou assim, aí, vamos fechar a igreja de Sabaúna? Porque agora, falei, não, vamos continuar. E foi um tempo difícil porque eu viúvo, e com uma igreja na frente, eu, a pastora Ilza, e hoje a pastora Ilza está lá no Nordeste, já faz, sei lá, uns 10 anos que ela está lá, e foi algo que ela colocou no coração dela, servir ao Senhor dessa maneira, não é? E a gente está sempre junto como família, mas ela só vem uma vez por ano em casa para visitar os irmãos, mas foi algo que Deus colocou no coração dela, a gente respeitou. Claro que os irmãos brigam, vem mais vezes, mas algo colocou no coração dela, e a gente assumiu de novo a igreja. Depois eu tive no meu trabalho, não é? Mudou tudo no meu trabalho. Falei, tá bom, vamos lá, desafio.
recomeçar, vamos outra vez. E sabe, irmãos, e depois apareceu alguém na minha vida e falou assim: vamos casar? Falei: recomeçar, vamos. E é preciso que a gente tenha essa coragem, sabe, irmão, de querer recomeçar. Eu nunca tive problema de recomeçar. E recomeçar, irmão, sempre é bom você refletir como foi da primeira vez, para que você recomece direito. Eu vou recomeçar, mas vou recomeçar direito. Então faça uma reflexão de como foi o casamento, o trabalho, como foi a sua experiência em tal coisa. Depois vou recomeçar, vou recomeçar. E recomeçar direito. E então tudo que a gente faz de lá para cá tem que ser como Moisés falou: se o Senhor não for comigo, não me deixa sair daqui. E Deus, Ele sempre tem se mostrado presente nos desafios, nos recomeços, né? Se você tiver uma proposta de recomeço, irmão, recomece direito. Se não estava bom do jeito que está, peraí, mude algumas coisas, seja sensível, deixa Deus mudar. Eu li essa passagem de Pedro, que foi uma passagem que eu fui muito ministrado a respeito dessa pregação, sabe? Porque às vezes a gente acha que eu não vou conseguir, porque já me deram uma oportunidade, e a única condição que Jesus pede aqui é o amor por Ele. Você me ama? Eu costumo falar na igreja o seguinte, que muita gente tem os líderes que estão na frente, os pastores, como amuleto, sabe? Porque acha que o pastor pode resolver o problema dele, porque acha que o líder pode resolver o problema dele. E a função dos líderes ou dos pastores não é trazer as pessoas para Ele, é trazer eles para a cruz, para Jesus, não é? Ou se você confessar seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e te livrar de toda injustiça, não é? Então, para Jesus. E até hoje a gente sofre na igreja porque tem pessoas que acham que é a gente que tem que resolver o problema. E não é, irmão, não resolve nem meu problema. É Jesus que resolve, não resolve, né? Jesus que fala: eu estou com você, vamos lá. Quando eu recebi a proposta de ser pastor numa igreja de Sabaúna, Deus me deu uma palavra. Eu não sei se Deus deu uma palavra para você, uma palavra que te dá um ânimo. O José naquela época, ele não tinha uma palavra, não é? Ele não tinha uma palavra. O Josué tinha, porque daí o Josué parou de andar com Moisés e aí veio uma palavra para o Josué, né? Ser forte e corajoso, né? Ser forte, muito corajoso, e vamos lá, porque eu sou contigo. E Deus deu uma palavra para mim em Jeremias, sabe? Deixa eu ler com você essa palavra, Jeremias 1. Eu só vou falar porque às vezes você precisa de uma palavra para recomeçar, você precisa de uma palavra para Deus ministrar no seu coração o chamado dele. Jeremias 1, claro que aqui Deus estava meio bravo, como sempre, com algumas pessoas, com algum povo, mas Deus chamou Jeremias no versículo 17 e falou assim: tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E eu peguei aquela palavra para mim, sabe, irmão, naquela simplicidade. Nós começamos uma igreja lá em Sabaúna em 2000. Esse ano, esse mês, dia 29, faz 22 anos que eu aceitei Jesus. A melhor escolha da minha vida, que Deus mudou a minha vida. E naquela época, um dos líderes de lá me deu uma palavra e falou assim: olha, ministro, reflita nessa palavra. E lá a Bíblia estava falando assim: Deus chamou fulano de tal, com experiências, para trabalhar de pedreiro e construir a casa e tal. Falei: Falei: essa líder é muito espertinha, porque ela sabe que eu sou pedreiro. E eu decidi que sim. Meu irmão trabalhou de servente comigo e nós levantamos a primeira igreja nossa.
Aí chegou na parte de cobertura, eu falei assim, bom, agora a igreja vai ter que se virar, porque também eu não posso fazer tudo. Eu trabalho, não tenho tempo. Falei isso numa semana, na outra eu fui mandado embora. E aí eu falei, vamos cobrir a igreja. E tem umas fotos lá nós cobrindo a igreja, né? O pastor Toninho que levou para nós naquela época lá. E começamos a igreja, irmãos. Então, até então a gente fazia o culto sem teto mesmo, né? Tem um monte de foto do pastor Márcio pai lá fazendo os cultos. Mas que tempo edificante, que tempo gostoso. Então assim, daqui a pouco, olha, nós ganhamos um terreno lá na rua de cima e vamos esperar sair a planta para construir uma igreja lá. Eu falei, mas dessa vez nem a pau que eu vou fazer. Bom, mês que vem faz 6 anos que nós temos a nova igreja, Adoração e Vida lá em cima. Falando nisso, dia 2 é aniversário, dia 2 de novembro, dia dos vivos lá. É o dia da inauguração do nosso aniversário lá, né? A gente escolheu por ser feriado, né? Para a gente poder estar fazendo junto. E, irmão, que alegria a gente poder celebrar mais um ano de igreja. Que alegria você poder ver o povo ali, sabe? Tudo junto. E eu tenho uma palavra para os líderes dessa igreja aqui. Jamais se esqueçam daqueles que estiveram com você no começo. Jamais esqueça daqueles que passaram por você por várias tribulações, tempos de recomeço, tempo que você falava assim, eu vou recuar, e aí a pessoa deu um empurrão em você, falou, não, peraí, cara, você é importante para essa igreja, você é importante para Deus, você é a cara da Adoração em Vida. Né? Jamais se esqueça, o Junão fez a inauguração da igreja lá em César, e ele me chamou na inauguração, e eu falei com muita ousadia para ele, sabe? Jamais se esqueça das pessoas que tiveram com você desde o começo, cara. Porque foram muito tempo de recomeço. Foram muito tempo que a gente teve que chorar, muito tempo que a gente teve que alguém atrás da gente falar assim, cara, você tem um chamado de Deus. São muitas orações dobradas, sabe? Intercedendo por pessoas que são mais velhas aqui da igreja. Né? A gente tem que honrar isso, sabe? Honrar esse tempo, um tempo para você chegar onde chegou. Não que você já esteja um querubim, mas chegar onde você chegou no tempo de 20 anos de caminhada, não é para qualquer um, irmão. Né? Hoje eu vejo aqui os irmãos muito me cumprimentando, me chamando. Eu não conheço um monte, mas um monte me conhece. Porque a gente está mais aqui, mas daqui a pouco você vem aqui e está outras caras. Você fala, ai meu Deus do céu, trocou de novo. Né? E graças a Deus, sabe, por esse povo que passa, esse povo que fica, por esse povo que aprende, leva a experiência, né? Nós estamos aqui por um tempo indeterminado, sabe, por Deus, né? Outro dia alguém falou assim, mas você, que pastor que você é, cara, que você manda seu sobrinho para pastorear a igreja lá em César de Souza, os caras bênção aí. Falei, você não viu nada. Depois mandei meu filho, minha nora, o pai do meu sobrinho, um punhado ainda. Por quê, irmãos? Porque tá bom, peraí, mas está precisando, então vamos ser bênção em outros lugares. A igreja é para isso, né? Formou, peraí, tá bem, estou precisando de alguém. A quem enviarei? A gente tem essa mania, né? Envia a mim. Aí Deus envia, e você fala, não quero não é para mim. Né? A gente tem essa mania de pedir para Deus. Deus me ensina a demonstrar o seu amor em mim. Aí Deus te dá uma criança especial. E eu falo isso às vezes para o meu filho. Minha netinha é especial. E todo o amor deles é voltado para minha netinha que é especial, revelando o amor de Deus através da vida deles. Deus, eu quero domínio próprio. Eu pedi isso para Deus, irmão. Sabe onde Deus me colocou? Líder comunitário, irmão. Sabe, você ser administrador do bairro. Dá domínio próprio para mim, Deus. Opa, vai lá. Cuidado com o que você pede para Deus, irmão. Se você falar para Deus, envia-me a mim, Deus vai enviar. E você tem que fazer valer a pena. Deus, eu quero demonstração. Deus vai fazer você demonstrar o seu amor. Sabe, irmão, eu muitas vezes eu fui pegado assim pelo pé.
por Deus, sabe? Em 2008 eu fiquei viúvo e eu comecei a construir minha casa nova, que eu tinha comprado um terreno para construir. E eu fiz a minha casa e falei assim, bom, aqui na frente eu vou colocar uma janelona de 3 metros, que é para mim ficar aqui vendo o pôr do sol. E daí chegou um dia, a turma lá em casa, ela, nossa, que janelona legal, né? Você tem um pôr do sol legal. Eu falei, mas é legal, mas eu não tenho tempo para ficar aqui, para assistir, tem que ficar trabalhando, tem que ficar correndo para cá e para lá, não dá tempo de eu ficar vendo o pôr do sol. Caí de moto, fiquei 60 dias em casa. Aí Deus falou assim, ó o pôr do sol. E Deus, Ele não faz nada por acaso, amém? E ali eu pude ver o amor da minha família, o amor dos irmãos da igreja. Então tinha gente para fazer o café da manhã, tinha gente para limpar a casa de manhã, tinha gente para fazer o almoço, tinha gente para o café da tarde, tinha gente para jantar, tinha gente para carpinar o quintal. Sabe, você vê o amor assim da sua família, dos seus irmãos da igreja, você fala, cara, é tudo que Deus queria mostrar para mim, como eu sou amado. Recebe isso para a sua vida, como você é amado e não sabe. Para de ficar murmurando. Para de ficar murmurando, ninguém gosta de mim. Não pisa na bola com os seus, não, sua família, porque quando você estiver na pior, vai sobrar eles para te socorrer. Não pisa na bola, não desfaz de ninguém, não. Quando você estiver ruim, irmão, sabe quem vai estar do seu lado lá? É a sua família, assim. E a gente tem que acordar para isso. Às vezes a gente se esnoba, né? Tem um provérbio que diz, Deus, eu não quero além da conta não, para que eu não possa me ensoberbecer, e nem tão pouco para que eu não possa mendigar, me dá o suficiente. É isso, irmão, porque tem muita gente aí com o nariz empinado, achando que vai ser assim pro resto da vida, e não vai. Veio um pastor que uma vez, e ele falou assim, lá na igreja lá de baixo, ele falou assim, olha, quando a gente se acha o bam, Deus manda um anjo e bam, e coloca a gente no lugar. Né? Quando você começa a ler o Apocalipse 2, lá, você está falando que você é o cara, você não passa de um pobre, desgraçado, cego, nu, miserável. E aí Deus nos coloca no lugar da gente, sabe, irmãos? E é muito difícil quando Deus, Ele quer tratar a gente e a gente endurece o coração. Abre comigo em Hebreus 10 rapidinho, já estou encerrando, para a gente fazer a Santa Ceia. Como eu amo Santa Ceia. Nós estamos com 2 cultos lá em Sabaúna agora pela manhã, e às 18 horas também nós temos. E os cultos da manhã, a nossa igreja, acho que é 3, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nossa igreja é esse aqui, essa carreira aqui, 60 pessoas mais ou menos, 60 cadeiras. E a gente conseguiu fazer 2 cultos. E porque nós tivemos uma estratégia, sabe, irmão? Nós começamos a fazer um estudo com os adolescentes. E aí então virou assim, o domingo de manhã às 10 virou o culto dos adolescentes. E a gente abre para a igreja a Santa Ceia. Então a Santa Ceia é uma palavra específica, lógico. E toda a igreja está convidada aí de manhã ou à noite, né? Irmãos, como Deus tem tratado com esse povo, como Deus tem tratado com esses adolescentes, como eles têm sido eficientes na igreja, né? Uma estratégia louca assim que deu, que a gente achou que não ia conseguir fazer 2 cultos, e não ia mesmo, mas foi muito bênção assim, sabe, o que Deus fez ali, e está sendo muito legal. Eu falei Hebreus 10, foi isso que eu falei? Olha o versículo 35 de Hebreus 10, ele fala assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, diga comigo, paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Veja bem, irmãos, paciência, para depois de ter feito a vontade de Deus, ainda alcançar a promessa. No 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, diga amém. Mas o justo viverá
e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Diga comigo assim: eu não sou daqueles que se retiram para a perdição. Deus, Ele quer contar com você até o fim. Ele conta com você até o fim, independente das fases da sua vida. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela é feita de fases. Não é fases ou não fases, mas é fase, irmão. Tudo passa. Tem um tempo que você não está bem ali, mas espera aí, vai vir uma nova fase. Espera um pouco, tem a outra fase. Espera um pouco, tem a outra fase. E muitos não conseguem passar de fase porque desistem no meio do caminho. Então entenda que Deus, Ele falou para mim assim, que sempre é tempo de recomeço, e muitas pessoas não conseguem recomeçar, mas Ele chamou o povo dele para motivar aqueles que não conseguem a se levantar, ministrar na vida deles, que peraí, você tem um Deus que tudo pode, cara, como nós cantamos aqui, tudo faz, para Ele não tem impossível, é um Deus que está com você em todo o tempo, é um Deus que Ele quer te ver sorrindo, Ele quer te ver bem. É igual um pastor quando está na frente, né, pastor? Está na frente, você vê que o irmão ali está sorrindo, ele está bem, e você fala, cara, a sua alegria é minha alegria. Ou ele conseguiu comprar uma casa, um carro, lá em Sabaúna conseguiu comprar um tênis, amém. Cara, como eu estou feliz por você, porque você conseguiu comprar um tênis. Né? Você quer ver a alegria do pastor, é ver a sua alegria. A alegria do seu líder é ver a sua alegria, você realizado, você bem na presença de Deus. Porque quando você está bem com Deus, irmão, o resto não importa. Quando você está bem com Deus, deixa vir, não esquenta a cabeça não. Opa, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, vamos resolver. Tem dia que você acha que Deus não está nem olhando para você, não é não? Mas se conserta com Deus para você ver. Repara o altar se for preciso. Tira o demoninho de estimação do seu bolso se for preciso. E com certeza é. Tira, não deixa nada atrapalhar seu relacionamento com Deus, não. Irmãos, nós somos falhos, Deus sabe disso, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe da sua fraqueza, mas Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. Senta aqui, vem cá, vamos conversar. A gente não tem tempo para Deus, porque agora, ai meu Deus, é Facebook, é YouTube, é não sei o que, um monte de coisa, você não tem tempo, irmãos. Nós falamos aqui da outra vez, o diabo não está preocupado em fazer o povo dele pecar, não, porque ele sabe que se você pecar, você vai correr para a cruz e vai falar, Deus, muito obrigado pela sua misericórdia, e perdoa os meus pecados, e amém. Mas o diabo está fazendo o quê? Está roubando o nosso tempo. Não temos tempo mais para Deus. Para vir 10 horas no culto, lá se vai meu domingo. E a gente tem que acordar para a vida, irmão. Culto racional é você deixar algumas coisas, é você deixar de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, para oferecer para o Senhor um culto racional. Culto racional é ouvir, receber para si e colocar em prática. Não é receber para o irmão que está do lado. Nossa, está indo tudo para ele a palavra. Nossa, o irmão não veio, essa palavra era toda para ele. Não, irmão, é para nós, é para você, é para mim. A gente tem muito que aprender com Deus, né? Deus quer mexer com a gente. E quanto mais, por exemplo, se eu estou falando de recomeço, peraí, é porque Deus está me preparando para um novo recomeço. Ai Jesus, né? E eu tenho que estar preparado, porque vai ter recomeço na nossa vida. Irmãos, nós estamos, dia 29, posso fazer um convite? Dia 29, nós vamos ter um encontro de adoradores lá em Sabaúna. Semana passada nós fomos em São Paulo nesse encontro, que a gente já faz há 6 anos. E são várias igrejas juntas, né? Irmãos, que bênção que é. E tem alguns irmãos que não concordam, porque lá vão várias igrejas, e vão até algumas pentecostais, e vão, cada um na sua. Mas, irmão, se eu não concordar com a adoração do outro, fica difícil para a gente conviver lá no céu, não fica? Porque lá em Sabaúna, outro dia saiu um papo lá, ó, nós não podemos cantar mais música da Cassiane. Eu falei, por quê? Porque não pode, porque agora é só worship. Eu falei, irmão, mas eu fui
Sabe quando começou a igreja? Eu fui curado na alma por uma música da Cassiane ou de um outro lá, e eu tenho certeza que alguém pode ser curado por isso também. E aí outro dia eu estava cantando lá, vai dar tudo certo. Aí você olha para um e para outro, aquele olharzinho assim, sabe? E de repente você olha no cantinho e tem uma senhora chorando. Eu creio, Deus, que vai dar tudo certo. E daí no outro dia, aquela pessoa falou para mim assim, ó, cada vez que você canta aquela música, Deus traz um renovo na minha vida. E para uns é chacota. Né? Então assim, eu respeito todas as congregações, respeito as músicas e, cara, eu amo demais cantar música que ministrem, sabe? Você quer ver o feliz? É cantar essa música que começou aqui. Estamos nós aqui, Jesus em sua presença. Aquela, os filhos já estão chegando aqui. Teve um dia que eu fui dar uma de louco cantar essa música. Eu não conseguia cantar, irmão, é só choro, só choro, só choro. Porque eu sentia a alegria de Deus, os filhos chegando na casa dele. Se você puder imaginar a alegria do pastor, ver quando o irmãozinho está faltando alguém ali, daqui a pouco o irmãozinho entra, você fala, pô, ele veio. Aí vem outro, ai, ele veio. Já a irmã está ali, o irmão está ali, a dona Cida está ali, me recebeu com um abraço. Uau, eu falei, caramba, tudo que eu precisava hoje. Imagina o coração de Deus quando você está na presença dele. Seu culto começou quando na semana passada, quando você falou assim, domingo que vem eu vou estar 10 horas lá na igreja. O culto começou lá, irmão. O culto da semana que vem começa hoje, quando você colocar no seu coração, do semana que vem estou aí de novo, em nome de Jesus, e vou levar mais um. E glória a Deus por isso. Amém? Irmão, tem uma lista de coisas para falar para vocês aqui. Mas eu espero que Deus tenha falado do seu coração. Eu quero orar com você para a gente poder cear. Deus não te chamou para você ser um mero ouvinte, mas Ele te chamou para que você seja praticante, atuante no reino dEle. Deus espera que você recomece. Deus espera que você viva em novidade de vida, em novidade de espírito. Quando nós colocamos isso no nosso coração, irmãos, Deus teve que tirar muita coisa de nós. Não acrescentar, mas tirar muitas coisas. Novidade de vida é, para com isso. Novidade de vida é, para com isso. Novidade de espírito é, para com isso. Novidade de espírito, para com isso. E agora é abrir o coração e deixar Deus encher de novo. Você pode se colocar em pé para a gente orar em cima dessa palavra, em nome de Jesus? Eu quero que você coloque duas causas no seu coração. A primeira causa é para a sua vida mesmo. Eu quero que você coloque diante de Deus aquilo que tem te afligido ou tem feito com que você duvidasse da palavra dele. Dúvida não é de Deus, diga amém. Não é não, irmão. E o outro, queria que você colocasse uma pessoa que precisa da visitação do Senhor. Que seja ela enferma, que seja ela desanimada, que seja ela nas drogas, que seja ela em adultério, que seja ela onde for, desanimada. E se for para você fazer oração mamão com açúcar, não faz não. Deus, Ele quer achar fé para testemunho dEle. E quando aquela pessoa vier aqui dar testemunho, você vai falar, uau, eu orei por ela. Quando uma dessas crianças estiverem pregando aqui em cima, como está acontecendo lá em Sabaúna, você vai falar, uau, eu orei por ela. Eu tive a oportunidade, eu profetizei na vida dela e hoje ela está pregando. Senhor, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor tem algo em especial para nós. E não importa, Pai, o tempo do recomeço.
Importante é reconhecermos que o Senhor está conosco em todos os recomeços, Pai. Porque para o Senhor, Pai, não tem acaso. O Senhor tem propósito em todo o tempo na nossa vida. Todos os tempos na nossa vida. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por este momento. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, Pai, para aquelas pessoas que estão desanimadas, por aquelas que estão confusas, por aquelas que estão cegas, por aquelas que estão em depressão, em decepção. Que nós possamos ser luz, Pai, que nós possamos trazê-las, Pai, para a Tua presença, Pai, para que o Senhor derrame do Teu bálsamo, para que o Senhor cure, liberte, transforme. O Senhor é Deus, Pai, sobre todas as coisas. Entra, Senhor, com providência na vida do meu irmão e da minha irmã neste momento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha a desarmá-lo, Pai. Teu Espírito Santo venha arrancar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que causa resistência, Pai, ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro o coração limpo, eu declaro o coração disposto a ouvir e obedecer ao Senhor. Eu declaro aqui guerreiros do Senhor, Pai. Eu declaro aqui, Pai, como nós cantamos, ossos sequíssimos, Pai, se colocando em guarda, se reposicionando no exército do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro, Pai, a força, a saúde, a alegria, a paz do Senhor, Pai, sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E nessa noite, Pai, nós colocamos diante do Senhor esses elementos, o pão e o vinho. Declaramos, Pai, que ao ingerirmos esses elementos, Pai, com fé, é o Senhor, Pai, nos renovando, é o Senhor nos fortalecendo, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. Quem vai servir? Que ao receber a ceia, você que é convicto de que é a carne e o sangue, você diga amém, e segure, como Jacó segurou o anjo, e segure a fé, segure a oração, e creia que Deus pode responder, amém, amém, pode servir em nome de Jesus. Pois ressuscitou.
Todos pegaram os elementos? Tem alguém faltando aí? Levanta a mão. Se você não pegou o pão e o vinho, levanta as mãos. Irmãos, a Bíblia fala que a noite que o Senhor Jesus foi traído, não na noite que ele foi exaltado, não na noite que ele estava feliz da vida, mas na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e ele compartilhou com os discípulos dele. Sabe, irmão, eu sempre falo isso para as pessoas, cara, você tem uma oportunidade de compartilhar o pão com alguém, você compartilha, cara. Chama alguém para tomar um café na sua casa, se convida para ir na casa do outro, vamos tomar um café. Jesus, ele foi reconhecido lá quando ele partiu o pão entre aqueles dois discípulos de Emaús, que estavam com ele, andando com ele e não conheciam ele, mas quando ele partiu o pão na mesa, aí eles reconheceram, pô, é Jesus. Jesus quer ser reconhecido nas pequenas reuniões também, nas pequenas mesas, nos pequenos gestos. Mas disse que ele pegou o pão na noite que ele foi traído, ele abençoou, e ele deu para os seus discípulos, e ele falou assim, olha, comam todos vocês, porque este é o meu corpo. Da mesma maneira, diz que ele pegou o cálice, e ele, fazer isso em memória de mim, comam e bebam em memória de mim. E ele fala assim que no versículo 32 ele fala assim, desculpa, no versículo 30 ele fala assim, há muito fracos e doentes e muitos que dormem por causa disso. Por causa do quê? Porque não discernem o corpo de Cristo. Irmão, tem irmão precisando de você aqui dentro. Irmão, tem irmão precisando de você dentro da sua casa. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. E não perca a oportunidade não, né? Você vai correr para ele, vai dar um abraço e vai profetizar na vida dele. Se tiver que pedir perdão, vai pedir perdão sim. Que nesse sentimento de temor, em respeito à palavra do Senhor, que você possa comer desse pão e beber do cálice, amém? Jesus, eu declaro que é mais do que um alimento físico, eu declaro que é um alimento espiritual. Eu declaro força do Senhor em nós. Eu declaro em nome do Senhor Jesus coisas novas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus novidade de vida e de espírito. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a preparação para um recomeço. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, conversão total a Ti, quebrantamento, transformação, para a glória do Teu nome, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que esse culto não acaba aqui.
Eu declaro em nome do Senhor Jesus que esse culto não acaba aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro que haverá cura. Eu declaro que haverá transformação e libertação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Diga, eu creio no novo do Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus.